Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos ter uma aula muito especial porque eu vou para uma turma de quarto ano, isso mesmo. Mas antes, vamos ver qual é o nosso conteúdo de hoje. De olho na tela. Aula de número 35, eixo, probabilidade e estatística. Conteúdo: leitura, interpretação e representação de dados em gráficos de barras e colunas e gráficos pictóricos. Habilidade: analisar dados representados em tabelas simples ou dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. Muito bem, então vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, crianças, nós conseguimos eleger a nossa representante de turma, é a Paula. Mas vamos aproveitar a aula de hoje, que nós já temos o gráfico de colunas, e vamos fazer outras coisas com esse gráfico. Vamos interpretar esse gráfico, tá certo? Todo mundo concorda? Então, de olho na tela. Com base no gráfico, responda. Qual estudante teve mais votos? Letra B. Quantos votos recebeu o Beto? Letra C. Quem teve menos votos na turma? Então, vamos começar pela letra A. Nós já até sabemos a resposta. Qual estudante teve mais votos? Bom, através do gráfico, nós conseguimos saber que o aluno que teve mais votos, aliás, a aluna que teve mais votos foi a Paula, com 4 votos, tá certo? Então, nossa letra A é quem? É a Paula, ok? Porque ela teve 4 votos, foi a nossa campeã. Quantos votos recebeu o Beto? Bom, muito bem, vamos analisar os votos do Beto, ok? Então, olha aqui o Beto. O Beto, segundo o nosso gráfico, teve quantos votos? Apenas 2, tá certo? Então, o Beto recebeu apenas 2 votos, tudo bem? Quem teve menos votos na turma? Bom, vamos voltar lá. Infelizmente, quem teve menos votos na turma foi quem? A Joana, porque ela só teve 1 voto, ok? Então, foi a Joana, tá ok? Porque ela só teve 1 voto. Muito bem, então nós vimos aí na nossa eleição que a campeã foi a Paula, analisamos aí os gráficos, tá certo? Você aí de casa também analisou os gráficos com a nossa turma aqui, mas nós também vamos estudar um pouquinho hoje sobre alguns gráficos pictóricos. O nome é complicado, mas é algo bem simples e bem divertido, tá certo? Então vamos lá, de olho na tela. Na sala de Pedro, a professora decidiu montar um gráfico referente à quantidade de brinquedos que os estudantes possuem. Então, primeira coisa que nós vamos analisar aí, né? Nós temos no eixo da horizontal os brinquedos, ok? Olha aqui, ó, os brinquedos, tá certo? E aqui no eixo da vertical nós temos o quê? O número de brinquedos. E aí, cada quadradinho desse equivale a quantos brinquedos? Apenas um brinquedo. Tá certo? Então, vamos lá. O que nós queremos saber a respeito desse gráfico? Qual a quantidade de bolas que os estudantes possuem? Então, ele quer saber inicialmente qual a quantidade de bolas. Vamos olhar aqui no gráfico. Então, em relação às bolas, nós temos quantas? Vamos contar aqui no gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Então, nós temos 9 bolas. Então, a quantidade foi 9 bolas, conforme nós temos o gráfico. Qual o brinquedo que apresenta a menor quantidade? A menor quantidade. Então, vamos lá, voltar. Bom, nós vamos ver aí primeiramente quem? O carrinho, qual é a quantidade? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aí o trenzinho. 1, 2, 3. A boneca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A bola nós já vimos que é 9.
E o patinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Qual brinquedo nós temos em menor quantidade? Olha aqui. É o trenzinho, que nós temos apenas quantos? 3. Então, qual brinquedo apresenta a menor quantidade? O trenzinho, ok? Com apenas 3. Vamos à letra C. Qual o total de bonecas apresentadas pelo gráfico? Então, vamos voltar. Então, total de bonecas é quanto? 7 bonecas. Nós já fizemos a contagem. Então, nós temos 7 bonecas. Esse é o total. Muito bem, crianças. Então, nós vimos o seguinte. Aí no nosso gráfico pictórico, nós fizemos a contagem dos brinquedos. Ficou alguma dúvida? Você aí de casa, ficou com alguma dúvida? Bom, seguinte. Quem aqui gosta de sorvete? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos aprender agora um gráfico muito especial, que envolve o quê? Sorvete. Todo mundo aqui gosta de sorvete, não é verdade? Você aí de casa gosta de sorvete também? Então, vamos lá, de olho na tela. O dono da sorveteria Geladinho decidiu montar um gráfico com a quantidade de sorvetes vendidos na semana. Então, vamos observar aqui o gráfico. Temos segunda, terça, quarta e quinta. E aí aqui nós temos as quantidades. Observe aí as quantidades. 10, 20, 30, 40. Tudo bem? Bom, só que esse gráfico ele tem uma informação muito especial aqui no cantinho. O que ele diz aqui? Ó? Que cada sorvetinho desse que aparece no gráfico refere-se à quantidade de 10. Ou seja, para cada um que aparece, na verdade, nós temos o total de venda de 10 sorvetinhos, ok? Então, você tem que ficar muito atento a isso, tá certo? E com relação a esse gráfico, o que nós queremos saber? Letra A, olha aí, ó, com base no gráfico, perguntas. Qual o dia em que mais se vendeu sorvete? Mais se vendeu sorvete. Então, vamos voltar. Bom, o que nós podemos observar? Qual é o dia que mais temos os sorvetinhos? Na segunda, nós temos 2 sorvetes, né, que equivalem a 20. Na terça, 3, que equivalem a 30. Na quarta, apenas 1, ou seja, só vendeu 10. E na quinta, olha aqui na quinta, 1, 2, 3, 4. Como cada um vale 10, então na quinta nós tivemos um total de 40 sorvetes vendidos. Ou seja, na quarta apenas 10, ok? Na terça, 30. E na segunda, 20. O dia que mais vendeu foi na quinta-feira. Muito bem. Então, qual foi o dia que mais se vendeu sorvete? Na quinta. Ok? Letra B. Quantos sorvetes foram vendidos na quinta? Olha, na primeira ele perguntou qual dia. Na letra B ele perguntou quantos. Vamos analisar. Lembra que eu falei que cada sorvetinho vale quanto? 10. Então, nós já até marcamos. Ó. Na quinta foram vendidos quantos sorvetes? 40 sorvetes. Muito bem. Então, na quinta foram vendidos 40 sorvetes. Só lembrando, ó, que cada sorvetinho corresponde aqui total 10, tá certo? 10. Ok? Na letra C, qual o dia em que menos se vendeu sorvete? Qual dia em que menos se vendeu sorvete? Então, vamos voltar. Vamos analisar. Na segunda, nós vendemos um total de 20. Na terça, 30. Na quarta, 10. E na quinta, 40. Então, qual foi o dia? Se você observar, foi na quarta-feira. Por que na quarta? Porque na quarta se vendeu apenas 10 sorvetes, ok? Então, o dia que menos se vendeu sorvetes foi na quarta-feira, ok? Por quê? Porque nós vendemos apenas 10 sorvetes, tá certo? Muito bem, vocês gostaram aí do gráfico de sorvete? Todo mundo gostou? Olha, esse gráfico de sorvete foi bem interessante porque nós vimos o quê? Que cada sorvetinho que aparecia no gráfico valia quanto? 10, ou seja, 10 sorvetes, ok?
Tudo bem. Então é o seguinte, todo mundo aqui no final do bimestre recebe uma nota, correto? E todo mundo fica preocupado no final do bimestre com sua nota, tá certo? Ok? Então, vamos ver agora um gráfico envolvendo o quê? As notas bimestrais, ok? Então, de olho na tela. Robson recebeu suas notas bimestrais e decidiu fazer um gráfico com elas, ok? Então, temos aí um gráfico de coluna dupla, tá certo? Onde, vamos lá prestar bastante atenção, de azul estão as notas do primeiro bimestre, ok? E de laranja estão as notas do segundo bimestre, tá certo? Muito bem. E o que ele quer saber em relação a esse gráfico? Com base no gráfico, responda. Qual foi a maior nota no segundo bimestre? Olha que informação importante. A maior nota, tudo bem, mas volte ao gráfico. Como o gráfico tem primeiro e segundo bimestre, você tem que prestar atenção na pergunta para verificar qual bimestre ele está se referindo. Tudo bem? Se é o primeiro ou se é o segundo. Então, nessa letra A, ele quer saber a maior nota do segundo bimestre. Então, vamos lá voltar. Do segundo bimestre, que é o de laranja, qual foi a maior nota? Então, português, com base no gráfico, ele teve nota 6. Matemática, ele teve uma nota entre 6 e 8, ou seja, se você observar, que número que está aqui entre 6 e 8? 7. Muito bem, 7. Tá certo? Ciências, ele teve exatamente a nota 8 e geografia também ele teve nota 6. Ok? Isso porque estamos olhando apenas para o segundo bimestre, ok? Então vamos lá, vamos focar aqui. Segundo bimestre, tá bom? Então, qual foi a maior nota do segundo bimestre? A maior nota no segundo bimestre foi em que disciplina? Foi na disciplina de ciências, onde ele teve que nota? Nota 8. Nota 8. Então, ciências, ok? Por quê? Porque ele teve nota 8. Tá certo? Muito bem. Vamos voltar ao gráfico, tá certo? Então, ele teve nota 8 em ciências. E o que ele quer saber na letra B? Vamos agora à letra B, com bastante cuidado. Qual foi a menor nota no primeiro bimestre? Primeiro bimestre. Menor no primeiro bimestre. Então, olha só, vamos tomar cuidado. Agora, nossa referência é o primeiro bimestre. Nós vamos olhar apenas para o primeiro bimestre, que está o quê? De azul. Então, vamos olhar. Português, ele tirou que nota? 8. Matemática, entre 4 e 6, qual é o número? 5, muito bem. Ciências, ele tirou 10. Geografia, ele tirou uma nota entre 6 e 8. Quem está entre 6 e 8? 7, tá certo? O que ele quer saber? Qual foi a menor nota do primeiro bimestre? No primeiro bimestre, a menor nota foi quem? Olhando aí o gráfico, senhores, 5. De que matéria? Matemática. Ele não foi muito bem em matemática, tá vendo? Tem que estudar mais matemática. Então, foi quem? Matemática. Tá certo. Qual foi a nota? Nota 5. Precisa estudar muita matemática, tá certo? Ok, vamos à letra C agora. Qual foi a nota em geografia no segundo bimestre? Qual foi a nota em geografia no segundo bimestre? Então, vamos lá. Geografia. Então, vamos localizar a geografia. Está aqui. Segundo bimestre é o que está de laranja, tá certo? Então, qual foi a nota dele de geografia no segundo bimestre? Foi nota 6, ok? Geografia, a nota foi 6. Então, geografia foi nota 6, tá certo? Vamos lá voltar a olhar o gráfico, olha aqui, ó. Geografia, temos primeiro bimestre de azul e segundo bimestre de laranja. Como ele quer
segundo bimestre, então a nota foi 6, tá certo? Muito bem. Muito bem, crianças. Então nós vimos aí vários tipos de gráfico, correto? Nós vimos primeiramente o quê? Nós fizemos a eleição para a nossa representante, que é quem? A Paula, que foi eleita, tá certo? Com bastante votos, ok? Nós fizemos aí depois o quê? Um estudo sobre gráficos o quê? Pictóricos, tá certo? Esses gráficos aí, eles podem vir através de desenhos, de bloquinhos, e eles vão trazer informações de uma maneira um pouco mais divertida, tá certo? Crianças, nós vimos também que gráfico? Nós vimos o gráfico do sorvete, tá certo? Nesse gráfico do sorvete, qual era a diferença? É que nesse gráfico, cada sorvetinho valia quanto? 10, tá certo? Então, nós temos que prestar bastante atenção nos gráficos, ok? Para quê? Porque eles trazem informações importantes. Por último, nós vimos um gráfico de notas, que é o quê? Um gráfico de coluna dupla, tá certo? E esse gráfico trouxe informações de notas, tá certo? Então tem que prestar bastante atenção, verificar qual bimestre ele está se referindo para não se confundir, ok? Mas, turma, nós já vimos o assunto, revisamos e agora chegou a hora do quê? Do nosso exercitando, de olho na tela. Exercitando número 1. Maria decidiu fazer um gráfico com os preços das frutas que viu no mercado. Então, temos aí banana, maçã, abacaxi e laranja. E o que se pergunta? Qual o valor da laranja segundo o gráfico? Letra A, R$ 2,00, letra B, R$ 4,00, letra C, R$ 6,00 ou letra D, R$ 11,00? Exercitando número 2. Paulo tem uma floricultura e recebeu o total de vendas da semana através do seguinte gráfico. Então, temos aí o gráfico com os dias das semanas e o total de flores. E o que se pergunta? Qual foi o total de flores vendidos na quarta? Letra A, 100, letra B, 200, letra C, 300 ou letra D, 400? Exercitando o número 3. Isadora fez um gráfico com suas notas para mostrar seu padrinho. Então, temos aí as notas de Isadora. E o que se pergunta? Em qual disciplina a Isadora teve a maior nota no primeiro bimestre? Letra A, Ciências. Letra B, Matemática. Letra C, Português. Ou letra D, História. Então, vamos resolver o nosso exercitando e daqui a pouco nós vamos retornar com todas as soluções, ok?
Muito bem, crianças. Resolveram aí nosso exercitando? Não? Tiveram dúvida? A Paula teve dúvida? Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos resolver tudo agora e tirar todas as dúvidas. De olho na tela. Maria decidiu fazer um gráfico com o preço das frutas que viu no mercado. Então, ela foi e verificou as seguintes frutas: banana, maçã, abacaxi e laranja. Ok? O que se pergunta? Qual o valor da laranja segundo o gráfico? Tá certo? Qual o valor da laranja segundo o gráfico? Ok? Então, segundo o gráfico, qual é o valor da nossa laranja? Verificamos o seguinte: a laranja, o preço dela acaba entre 10 e 12 reais. Muito bem. Qual é o número que está entre 10 e 12, crianças? Muito bem. Se nós pensarmos um pouquinho, é quem? É o 11. Tá certo? Entre 10 e 12, nós temos o 11. Ou seja, a laranja custou quantos reais? A laranja custou 11 reais, tá certo? Professor, e a banana, se eu tivesse dúvida? Bom, a banana está entre 4 e 6. Então, qual é o preço dela? 5. É só você observar aonde para o gráfico, tá certo? Então, vamos confirmar. 11 reais. Muito bem. Vamos ao nosso segundo exercitando. Paulo tem uma floricultura e recebeu o total de vendas das semanas através do gráfico. O que nós podemos observar nesse gráfico? Que cada flor corresponde a quanto? 100, ou seja, cada flor do gráfico corresponde a 100 flores vendidas, tá certo? Muito bem. E o que se deseja saber? Qual foi o total de flores vendidas na quarta? Então, vamos observar aqui a quarta-feira, tá? De olho na quarta-feira. Ok? Bom, na quarta-feira nós temos quantas flores? Então, nós temos 1, 2, 3. 3 flores. Se cada flor é o equivalente a 100, nós temos 3. Qual foi o total de flores? Muito bem, 300 flores, tá certo? Se são 3 flores, é 100 mais 100 mais 100, ok? Dá um total de 300, se você ainda tiver dúvida. Por que, professor? Não entendi. Porque cada florzinha aqui do gráfico corresponde a um total de quanto? De 100, tá certo? Vamos confirmar? 300. Muito bem. Terceiro exercitando. Isadora fez um gráfico com suas notas para mostrar a seu padrinho. Muito bem. Então, vamos olhar as notas de Isadora. Português, matemática, ciências, história. E o que nós queremos saber? Em qual disciplina a Isadora teve a maior nota no primeiro bimestre? Então, informações importantes. Como esse gráfico tem primeiro e segundo bimestre, nós temos que olhar. Eu quero a maior nota de que bimestre? Do primeiro bimestre. Então, eu vou olhar para o gráfico que está em azul. Então, vamos lá. Português. Vamos começar com português. A nota dela ficou entre 8 e 10. Qual foi a nota da Isadora? 9. Muito bem. Matemática. Nossa, a Isadora tirou 10 em matemática. Muito bem. Ciências. Também ficou entre 8 e 9. Reparem. Então, também foi 9. Ou seja, a nota dela ficou entre 8 e 10. Ok? História. Também a nota ficou entre 8 e 10. Qual foi a nota dela? 9. Tá certo? O que nós queremos saber? No primeiro bimestre, qual foi a maior nota? Foi matemática, onde ela tirou quanto? 10. Então, a resposta foi a letra B. Matemática. Vamos confirmar? Correto, foi matemática. Muito bem, tiramos aí as dúvidas, fizemos todo o nosso exercitando. E agora? Bom, crianças, chegou a hora de quê? De revisar. Então, vamos ao resumo do conteúdo. Muito bem, crianças. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos gráficos, ok? Começamos a aula de hoje fazendo o quê? Uma eleição aqui na nossa turma, ok?
e a nossa colega Paula foi eleita, tá certo? E como é que nós representamos essas notas? Nós colocamos onde esses votos, perdão? Num gráfico de colunas, ok? Representamos através de um gráfico de colunas, e aí nós verificamos que a Paula teve a maior quantidade de votos. Mas na aula de hoje nós também vimos outros tipos de gráfico, ok? Vimos também gráficos pictóricos, que são aqueles onde nós usamos o quê? Desenhos para representar também quantidades ou dados específicos, tá certo? Por exemplo, nós vimos aí um gráfico com flores, um gráfico com brinquedos usando blocos. Esses daí são os nossos gráficos pictóricos. Mas também nós vimos que tipo de gráfico hoje? Muito bem, gráficos de notas, ok? Envolvendo o quê? Colunas duplas. Como foi que nós organizamos? Usamos as colunas duplas, não foi, crianças? E colocamos o quê? Notas do primeiro e do segundo bimestre, tá certo? Então, esses gráficos todos, eles trazem informações. Qual é a dica? É você fazer o quê? Ler esses gráficos com bastante cuidado, tá certo? Muito bem, chegou agora a hora das nossas considerações finais. Muito bem, para encerrar a aula de hoje eu trago uma dica maravilhosa de livro, que é O Genial Mundo da Matemática. E o que esse livro traz de tão especial? Bom, através de conceitos tridimensionais e de curiosidades sobre o que nosso mundo tem ao redor, ele traz curiosidades matemáticas e conceitos matemáticos. O que tem de matemático num trevo de 4 folhas? Como é a questão do zero? E como é que são a questão da geometria envolvida dentro do nosso mundo? Bom, essas e outras curiosidades você vai ter dentro desse livro. Ele vai explorar o seguinte: o que tem ao seu redor e o que o seu redor tem de matemática. Então ele vai explorar álgebra, aritmética, geometria, ok? Além de curiosidades, como eu falei, envolvendo, por exemplo, o número zero. Como é que eu faço? Tenho que ler o livro, explorar. A leitura vai fazer você viajar até o mundo da matemática e vai fazer você enxergar ela dentro do seu mundo, ok? Eu quero que você leia esse livro com bastante carinho e que você consiga desenvolver muitas habilidades dentro do mundo da matemática, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, ok? Veja os gráficos que estão em revistas, em jornais, procure interpretar, tire suas dúvidas assim que possível, tá certo? E procure pesquisar. Os gráficos estão presentes em todo o nosso cotidiano, nos jornais, nas revistas, nas leituras, nos sites. Basta que você pesquise. Mas, professor, se eu tiver dificuldade em ler, calma, você vai começar a ler aos pouquinhos os gráficos. Na aula de hoje nós já vimos alguns conceitos e cabe a você explorar. Esse livro já vai lhe ajudar na parte de geometria, aritmética, álgebra, tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um forte abraço e eu lhe vejo na próxima aula.